Outro Daniel, também é um habitué deste programa. Daniel Silva, fala-nos Vila Nova de Gaia. Bem-vindo. Bom dia, Alberta. Bom dia, Nuno. Achei piada ao facto de ninguém ligar para o programa hoje. Eu acho que é um pouco a descrença dos adeptos. Não, ninguém ligar no início, sabe? Quando eu peço para ligarem 10 minutos antes, ninguém liga. Imediatamente depois do programa começar. Então começa toda a gente a ligar. Penso que é um pouco a descrença dos adeptos do Porto e do Benfica. Estou com um pouco de vergonha, digamos, de ligar para o programa devido à fraca prestação, quer do Porto, quer do Benfica não diga que é por causa disso. Quanto ao Benfica, penso que o Benfica teve um pouco de sorte de jogo. Ontem o Jesus acertou em cheio com a entrada do Rodrigo. Embora o apuramento seja complicado, mas digamos o Benfica mantém-se ligado às máquinas. Pode ganhar ao Paris Saint-Germain. Não sei se o Olympiacos vai perder com o Anderlecht. Quanto ao Porto, eu sou portista, confesso, e gostava de deixar esta pergunta no ar ao Nuno. Se o problema do Porto não é uma questão tática, porque é que o treinador do Porto insiste em deixar o Defur jogar ao lado do Fernando? Quando o Porto tem um jogador como Fernando que praticamente joga sozinho no meio campo defensivo, porque é que o treinador do Porto insiste em colocar o Defur a jogar ao lado do Fernando? Não consigo entender e penso que o problema do Porto reside aí, o problema do meio campo do Porto empanca aí, digamos, quando o Porto também não tem verdadeiramente extremos para jogar. O Licá não é um extremo, por muito que se queira. O Licá não é um jogador de rasgo, não é um jogador para jogar a extremo. Um bom segundo avançado, penso que o Licá é um bom jogador para jogar como segundo ponta de lança, ao lado do Jackson ou assim. E também deixa a pergunta no ar, porque é que se dispensa um Kelvin para a equipa ver quando é um jogador de rasgo, é um jogador que o ano passado, ao minuto 93, conseguiu marcar aquele gol, portanto é um jogador irreverente, é um jogador que consegue chutar, a qualquer momento pode fazer a diferença. Porque é que o treinador não insiste muitas vezes em deixar o Guilas no banco e não colocá-lo muitas vezes como um falso ponta de lança, jogar como um Lisandro, jogar como um lado esquerdo? Porque é que insiste em deixá-lo no banco? Porque é que um luxo com 32 anos não pode fazer jogar um tempo inteiro, jogar os 90 minutos a correr de um lado para o outro? Não é um número 10, por muito que se queira. O luxo não é um número 10, é um número 8, é um bom jogador para jogar um pouco mais à frente do Fernando, para transportar um pouco de jogo, mas não para jogar tão avançado. Gostava essencialmente de deixar esta pergunta ao Nuno, porque ele entende, gosto de ouvir, porque é que ele insiste em colocar o Defur ao lado do Fernando. Quanto às equipas da Liga Europa, gostava de deixar... Daniel, vamos então ouvir o que é que o Nuno tem a dizer sobre isso. Bom, eu começo por explicar aquilo que hoje é a dificuldade que o Futebol Clube do Porto tem em ter alguma identidade no seu jogo, pela perda de um jogador como João Moutinho. João Moutinho era um jogador que, do ponto de vista das dinâmicas, quer do ponto de vista defensivo, quer ofensivo, era claramente um jogador que marcava os ritmos, tanto quando o Porto perdia a bola, como quando o Porto recuperava a bola e saía para o ataque. E o Porto tem dificuldade hoje em encontrar um jogador, não há jogadores iguais, e obviamente que é difícil substituir um jogador que tem essa capacidade do João Moutinho. Depois tinha um desequilibrador como o James Rodrigues, que jogando muitas vezes sobre as alas, também com o seu jogo interior, conseguia criar desequilíbrios. Perdeu, antes disso, um jogador veloz e que pelas alas era muito perigoso, mas também muitas vezes quando arribava para o centro, que era o Hulk. Ou seja, o Porto tem perdido jogadores que lhe transmitiam velocidade e dinâmica em termos atacantes. Portanto, as opções táticas têm a ver com o plantel que existe. Também tem a ver com isso. Chegou um jovem valor chamado Quintero, que pode ser, obviamente, digamos, um criativo que o Futebol Clube do Porto tem que utilizar. Agora, a questão tem a ver com o tempo de aprendizagem. Nós temos tido aqui imensas conversas sobre diferentes temas, mas bate sempre na mesma tecla quando falamos daquilo que é importante fazer em campo. Ou seja, não basta colocar um jogador em campo, não basta taticamente dar-lhe uma função. É preciso que o jogador tenha maturidade, tenha experiência e depois perceba como é que se joga com os companheiros e qual é exatamente o seu papel em campo. Portanto, para já há essa indefinição no meio campo que resulta do facto de, com Vítor Pereira, o Futebol Clube do Porto jogava com o Fernando mais sozinho atrás, depois com João Moutinho nas transições, sem o João Moutinho e com as ideias de Paulo Fonseca. Fernando tem normalmente um jogador próximo de si, Defur ou Herrera. Herrera, eu creio que é um jogador mais dinâmico nas saídas, Defur é um jogador mais cerebral, mais tático, e isso pode de facto confundir, porque de facto o Luxo, embora seja um jogador que pela sua inteligência, pela sua capacidade, transmite obviamente em muitos jogos uma dinâmica atacante grande, também é hoje um jogador já mais fatigado em alguns momentos do jogo. E a questão é esta, é preciso depois ter com quem jogar, e essa questão do Futebol Clube do Porto não ter neste momento extremos que deem velocidade ao jogo e que possam dar muitas vezes a bola à linha, embora tenha dois laterais ofensivos,
A verdade é que hoje o Porto é também uma equipa mais frágil do ponto de vista defensivo, não tem tanta confiança em si. Há obviamente que rever essa questão dos processos e eventualmente a constituição do meio campo do Futebol Clube do Porto, ou pelo menos a forma de dispor este meio campo do Porto. Mas é também por déficit de jogadores, creio eu, que o Futebol Clube do Porto hoje tem alguma dificuldade em criar essa dinâmica atacante. Espero que esteja respondido, Daniel. Entretanto, percebi que a chamada caiu. Aproveito para o cumprimentar até uma próxima oportunidade.